Bom dia a todos e todas. Meu nome é Fabiola, sou discente do 9º semestre de enfermagem do Campo 7, situado em Ciúmes do Bonfim, e o trabalho qual eu faço parte é intitulado como Acompanhamento e Análise de Risco Cardiovascular de Framingham associado ao diabetes em pacientes da Estratégia de Atenção Básica à Saúde da Família em Senhor do Bonfim. E tenho como orientador o professor e doutor Álvaro Luiz Murres da Fonseca. As doenças cardiovasculares elas são vistas como um grave problema de saúde pública, tanto no Brasil como no mundo, sendo aí a principal causa de morte mundial e responsável por aproximadamente 15 milhões de óbitos a cada ano. E entre os fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares está o diabetes mellitus tipo 2. E suas complicações incluem hipoglicemia, estado hiperosmolar hiperglicêmico, cetoacidose diabética e, por outro lado, as complicações que são crônicas, elas incluem retinopatia, nefropatia, cardiopatia isquêmica, neuropatias, doença vascular e doença cerebrovascular periférica. E a avaliação desses fatores de risco, ao mesmo tempo, permitem identificar os pacientes de alto risco para motivá-los a aderir a uma terapia adequada, como a mudança do estilo de vida e reduzir aí os riscos de estar desenvolvendo alguma doença cardiovascular. O nosso objetivo geral é analisar e acompanhar a estratificação de risco cardiovascular associado ao diabetes em 2 coortes nos pacientes atendidos pela estratégia de saúde da família, e temos como objetivos específicos analisar os prontuários médicos de pacientes de modo retrospectivo e prospectivo, dar seguimento à avaliação feita entre 2014 e 2018, estendendo essas coletas aí até 2020. Porém, uma ressalva aí, que essa não pôde estar fazendo essa coleta aí durante 2020, justamente por conta da pandemia. O 3, classificar e estratificar variáveis de acordo com os scores. Utilizamos o PROCAN, o global e o score de risco de Framingham, e avaliar o risco de agravo de doenças por análise de contingência e também comparar os grupos e subgrupos de risco entre si ao longo do período das coletas. O nosso tipo de estudo é um estudo quali-quantitativo longitudinal, quali-quantitativo porque coleta dados e, ao mesmo tempo, especula quais são as causas dos resultados obtidos. E um acompanhamento aí no período de 5 anos. Na coleta de dados, nós temos como critério de inclusão indivíduos com ou sem diabetes, hipertensos e ou aterosclerose, independentemente de sexo, raça ou religião, idade para adesão igual ou superior a 18 e inferior a 80, e critérios de exclusão, pacientes com insuficiência renal crônica, hipotireoidismo e gestantes. Os dados eles foram agrupados entre 2 grupos, um CDM representando aí os diabéticos e MDM representando os sadios. CDM tem uma porcentagem de 46% e MDM 51%. Esses dados eles foram separados em coortes, tendo o momento 1 e momento 2, ou seja, 2 coortes, e no grupo CDM tem uma porcentagem de 61%, 55% quantidade, e NDM 39%, com um total de 98%. O processamento de dados foram feitos através dos scores, como eu tinha dito, e feito as análises descritiva e também análise inferencial, usando aí o teste de Wilcoxon
E se existem diferenças significativas entre esses grupos e subgrupos ou variáveis, sim, terá um risco aumentado, ou seja, aquele indivíduo ele tem mais chances de desenvolver algum evento cardiovascular. E não tem risco aumentado. Os scores de risco, eles servem para classificar e estratificar os fatores e marcadores em relação à ocorrência das doenças cardiovasculares ao longo do período do estudo do segmento das coortes. Resultados. Aqui nós temos a característica amostral da amostra total. No grupo de CDM, que são os diabéticos, e no grupo MDM, sadios, ambos têm uma população aí prevalente do sexo feminino. Já nas faixas etárias, o grupo CDM tem uma prevalência nas idades entre 60 e 79 anos, enquanto que os sadios têm uma prevalência aí entre 18 e 29 anos e também em 70 a 79 anos. Em relação a fumantes, 4% da população CDM, eles declaram ser ex-fumantes, e enquanto o MDM, só apenas 3%. Já sedentarismo, 15% da população do grupo CDM são sedentários, se consideram sedentários, enquanto que para o grupo MDM, poucas pessoas, 0% não consideram. E aí, no grupo CDM, continuando, 5% da população já tiveram algum antecedente cardiovascular, o AVE, AVC, IAM, enfim. Em relação à comparação dos níveis de risco nos momentos 1 e 2, no grupo CDM, para o score de risco de Framingham, no momento 1 da pesquisa, né, o baixo risco teve uma porcentagem de 24%, médio 50% e alto 26%. Já no momento 2, baixo 24%, médio 31% e alto 39%. Para o PROCAN, no momento 1, teve uma porcentagem de 46% em baixo risco, médio risco 31% e alto 22%. Já no momento 2, baixo risco 47%, médio risco 26% e alto risco 31%. Para o score de risco global, no momento 1, ele tem uma porcentagem de 11% no baixo risco, médio 22% e alto risco 67%. Já no momento 2, baixo 7%, médio risco 17% e alto risco 76%. Constata-se que indivíduos diabéticos apresentam 2,5 vezes maior de desenvolver doenças cardiovasculares em 10 anos por score de risco de Framingham. Por PROCAN, os diabéticos têm 1,7 vezes mais chances, enquanto que pelo global, a probabilidade de 2,9 chances. Já no momento 2, essas chances aí, elas aumentam gradativamente, né? No score de risco de Framingham, os CDMs têm 2,7 vezes maior de desenvolver doenças cardiovasculares, sendo que por PROCAN eles têm 1,9 e por global 3,1 vezes de estar desenvolvendo algum evento cardiovascular. Para o grupo MDM, as comparações de níveis, no score de risco de Framingham, no momento 1, baixo risco 80%, médio risco
17% e alto risco 3%. Já no momento 2, baixo risco 94%, médio 6% e alto nenhum 0%. Já para a Procan, no momento 1, baixo risco teve uma porcentagem de 80%, médio 14%, alto 6%. No momento 2, baixo risco 89%, médio risco 9% e alto 3%. Já para o score de risco global, no momento 1, baixo risco teve uma porcentagem de 60%, médio risco 34% e alto risco 6%. Já no momento 2, baixo risco 57%, médio 40% e alto 3%. Constata-se que, no momento 1, indivíduos sadios, pelos scores de risco de Framingham e Procan, apresentam apenas 0,6 vezes mais chances de desenvolver algum evento cardiovascular em 10 anos, comparando aí com o grupo CDM. Enquanto que o score de risco global, há a probabilidade de 1,3 chance. No momento 2, os indivíduos apresentam somente 0,2 por score de risco de Framingham, 0,3 Procan e global 1,4 vezes em comparação aos doentes. Fizemos também aí a análise da associação de independência do teste de quadrados. No grupo CDM, houve aí sim uma significância, concluindo que ao comparar os dois momentos em alto risco, observa-se que todos os scores tiveram taxas aumentadas, podendo significar que ao longo do tempo vão aumentando as taxas referentes ao médio e o alto risco, tendo sim mais chances de algum evento cardiovascular. O grupo NDM, sadios, eles também teve uma significância aí, e conclui-se que, ao comparar o alto risco no grupo NDM, mostrou que houve uma redução de taxas, comparando o momento 1 com o momento 2, e é esperado que esse risco cardiovascular entre CDM apresente, sim, uma maior concentração, tanto no médio quanto no alto risco, o que é apresentado tanto no score de risco de Framingham e global, ao contrário do Procan, que pode aí estar subestimando este risco. Em relação à associação entre as variáveis, revelou diferenças significativas nos scores do grupo CDM e NDM entre o momento 1 e 2, constata-se que, ao comparar as variáveis do grupo CDM no primeiro e no segundo momento, por teste de Wilkinson, mostrou que apenas há diferenças significativas apenas para a pressão diastólica, e no grupo NDM todas as variáveis não deram significância. A associação entre as variáveis revelou diferenças significativas nos scores dos grupos CDM e NDM entre os dois momentos. Em relação à análise do grupo CDM e NDM nos dois momentos, só apenas pressão sistólica e a glicose deram significativos em tempo 1 com 1 e em relação ao tempo 2 com 2, a pressão diastólica deu não significativo e colesterol também. Ao contrário das demais variáveis que resultaram aí na significância para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Entre todo esse discurso, as afirmações diz que o risco cardiovascular entre os diabéticos é maior do que entre os sadios. Os achados na nossa pesquisa, que encontrou maiores prevalências
os grupos dos scores de risco de Framingham e global, podendo o global ter lá uma superestimação, né? E quem confirma isso é uma das nossas ex-alunas, que teve aí o seu TCC estudando os scores, e ela constatou, mostrou no seu TCC que o mais efetivo, assim, para estar fazendo testes com a população, vendo esse risco, é o score de risco de Framingham. Além dela, tem Loturfo também, em 2018, em Simão, 2013. Segunda afirmação, a comparação revelou diferenças entre os subgrupos dos scores. Há um aumento nos achados, né? Há um aumento de risco cardiovascular no grupo ao longo do tempo, principalmente no médio e alto risco. Há diferença significativa entre CDM e NDM nos momentos 1 e 2 em relação às análises inferenciais. Nos achados, né, dizemos que há indicadores que tendem a provocar o aumento de chances de ocorrer esses eventos cardiovasculares em tendência, né, do agravo na população estudada. Nós temos nosso professor aí que confirma isso com seus estudos. E em relação às considerações finais, né, devido à pandemia do coronavírus, as atividades elas foram interrompidas, resultando na suspensão dessas coletas. E a falta de informações de prontuário, falta de acompanhamento da evolução dos pacientes, dificuldade no acesso direto aos prontuários, são problemas que nós, monitores, já enfrentam muito, já é um problema muito antigo. E esses problemas, eles dificultam os cálculos do score de risco e suas respectivas análises. E em vista dos argumentos apresentados neste trabalho, os profissionais de saúde devem monitorar a prevalência dos fatores de risco para diminuir as taxas de incidência dessas doenças, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida dos indivíduos que têm aí mais chances de ter alguma complicação decorrente às doenças ou algum evento cardiovascular. Aqui estão nossas referências, nossos agradecimentos e agradeço pela atenção e apresentação, a oportunidade e obrigada.